Bem, vamos falar um pouco agora sobre digitalização de imagens, tá? Eu vou abrir aqui o Firefox. Vamos procurar aqui no Google por Twain. Vamos aqui na Wikipédia. Veja só. Tá? O Twain é um padrão de captura a partir de scanners, né? Uma imagem capturada através de uma API para os sistemas operacionais Windows e Apple. O padrão foi inicialmente lançado no ano de 92. Habitualmente, de forma informal, diz que Twain deriva-se de Technology Without an Interesting Name, tecnologia sem um nome interessante. Mas na realidade o nome Twain vem do poema A Balada do Oeste e Oeste, onde a determinada altura você lê And never the twain shall meet, que significa que o oeste e o oeste nunca se unirão, nunca ficarão juntos, tá? Então, ao criarem uma norma comum a várias plataformas, os membros iniciais queriam, com a escolha de Twain, significar que haviam conseguido unir aí o oeste e o oeste, né, contrariando o que havia sido escrito no poema, tá? Então, aqui essa página ela vai mostrar para você como é que foi criada essa tecnologia do Twain, né, e é essa tecnologia que nós vamos utilizar para digitalizarmos as nossas imagens a partir aí do programa que nós vamos desenvolver, né, o nosso GED no Delphi. Caso você não tenha um scanner, é interessante que você procure por um Scanner Simulator, né, um emulador de scanner, tá? Nós vamos instalar um desses emuladores aqui, ok? Já vou colocar diretamente o link aqui em cima. É o emulador essa MCM Design, Active Twain Toolkit. Então aqui ele vai te falar sobre o produto, né, que é a página inicial, aqui o produto, tem análise de imagem, tem os drives aí para o Twain, tem um SDK para o Delphi, só que esse produto aqui ele é pago, o componente que nós vamos utilizar ele é gratuito. No entanto, esse produto ele vem com um emulador de scanner, então é por causa disso que nós vamos fazer aqui o download, tá certo? Você vem aqui no Toolkit, faz o download desse carinha aqui. Vamos salvar esse download aqui em T2T IRP Material GED. E eu já vou instalar aqui no sistema. Tá, ele está dizendo que existem alguns arquivos aí que são mais novos que os que estão no sistema. É recomendável que você pule o arquivo existente. Então você quer manter o arquivo existente? No caso não é pular, é manter, tá? Então você quer manter o arquivo existente? Sim. Sim, sim. Pronto. Não quero ver o arquivo readme. Ok, instalamos então o nosso emulador de scanner, tá? Você vai ver que quando você instalar vai aparecer aqui o MCM Design, porque isso aqui é o Toolkit, mas quando nós instalarmos lá o componente, ou abrirmos o exemplo que nós vamos utilizar, você vai ver que ao tentar ativar um scanner, vai aparecer o scanner da HP, que é o scanner que eu tenho aqui, um scanner físico, e vai aparecer um outro, né, o desse MCM Design aí, que é apenas um emulador, tá? Em relação ao componente, fechei aqui o Firefox, mas nós vamos abrir novamente. Nós vamos usar o
Delphi Twain. Tá? Então é esse componente aqui, desse Gustavo Daud, que nós vamos utilizar. Ok? Aqui tem a última versão. Tem um exemplo simples aqui para a gente baixar. E tem aqui um exemplo com todas as características desse componente. Esse componente ele já está aqui na pasta T2TIRP Material GED. Tá aqui ele, olha. Delphi Twain já descompactado. Tá, mas vamos fazer aqui o download dele. Material GED. Pronto, Delphi Twain zip. Quando você descompactar, tá, vai aparecer essa pastinha aqui. Só que tem um detalhe, para você instalar no Delphi 2010 são necessárias algumas alterações. Então aqui nesse arquivo, olha, alterações necessárias, você já vai ver aqui quais são as alterações necessárias para que o Delphi Twain funcione aí esse componente Delphi Twain funcione na versão 2010 do Delphi, tá? Então na Unity Delphi Twain Pass você tem que fazer essas alterações. Na Twain Pass tem que fazer essas alterações aqui. A fonte foi de um fórum, tá? Eu achei essa informação nesse fórum aqui, que está a fonte. Bom, eu já fiz essas alterações, tá? Então o componente esses arquivos que estão aqui, eles já estão atualizados, tranquilo? Tá? Você pode instalar a partir dessa pasta aqui, que esses arquivos já estão atualizados. Tem um arquivinho aqui, CHM, um arquivo de ajuda, que ele é muito interessante. Ele vai mostrar para você aqui uma pequena introdução, porque que foi criado esse componente, como é que ele foi criado, tá? O que é o Twain, qual é o seu propósito. Aqui ele vai explicar quais são os objetos que compõem o componente aí, viu? As propriedades, os métodos, os eventos. Tá? Aqui tem alguns artigos sobre a tecnologia, né? Os diferentes tipos de Twain, sources, os erros que podem ser retornados, tá? Exemplos, né? Ele vai te dar aqui alguns exemplos de como você trabalhar, instalando um componente no Delphi, né? Você vai lá em componente, install component, no caso do Delphi 2010 não é desse jeito. Eu vou mostrar para você como é que a gente vai instalar no Delphi 2010, tá? A licença, ok, a licença do componente pode ser distribuído livremente na internet, tá? Você pode modificar os arquivos, mas os arquivos modificados aí não poderiam ser distribuídos, né? Você deveria enviar para o autor, que vai colocar as melhorias no componente e vai lhe dar o crédito devido. Então tá, a gente modificou lá para instalar no Delphi 2010, mas não estamos aqui distribuindo de forma oficial, tá? Apenas para você entender e aprender como é que ele funciona. Aqui na página do autor, nós vamos baixar esse exemplo simples aqui para a gente ver a coisa funcionando. Logo executar aqui, pronto. Esse exemplo simples é apenas mostrando como é que a gente adquire uma imagem. Então vou clicar aqui nesse botão, vejam as fontes que apareceram. Apareceu aí o scanner da HP, meu scanner físico, e apareceu o MCM Design, né, que é o scanner, é o emulador no caso, tá? Eu vou usar primeiramente o emulador para mostrar para você como é que funciona. Então ele abre essa janelinha, aqui eu simplesmente abro uma imagem, tá? Só isso mesmo que o emulador vai fazer. Eu vou aqui no meu desktop, dentro de T2TIRP Material GED, eu tenho aqui alguns arquivos para teste. Então vou pegar esse 1JPEG aqui e vou clicar nesse botão, olha, retornar a imagem. Pronto.
ok? Já foi. Vou clicar em adquirir de novo, só que dessa vez vou usar o scanner físico. Então, o scanner físico ele está funcionando, vai verificar qual é a imagem que tem lá. Aí tem a capa de um manual desse modem aí. Eu vou selecionar apenas a parte que eu desejo. Vou clicar em concluir e foi para lá. Tá claro que foi com resolução muito alta, né? E aqui nesse exemplo simples aqui do autor, eu não consigo navegar pela imagem. Tranquilo? Ok. Voltando aqui um pouco na licença, né? Para não ficar dúvida, o componente ele pode ser usado em projetos comerciais, tá? Mas ele não pode ser vendido como código-fonte. Então, tipo, você começa a vender apenas o código-fonte do componente na internet. Isso aí não pode, tranquilo? Mas ele pode ser utilizado normalmente em projetos comerciais. É o nosso caso, então nós vamos utilizar aí esse pequeno componente. Tranquilo. Então as alterações já foram realizadas, como eu já falei para vocês, tá? Estão aqui nesse arquivo alterações necessárias. Nós vamos então executar aqui o Delphi para a gente instalar o componente, né? Lá na ajuda mostra como instalar o componente no Delphi, só que o Delphi 2010, como eu já falei, não tem mais essa opção aqui, install component, né? Então como é que a gente vai fazer para instalar esse componente aqui no Delphi 2010? A gente vai fazer o seguinte, olha. File, New, Other. A gente vai criar um package. Tá? Onde é que estão os arquivos de pacotes aqui do Delphi? Other File, Delphi Projects, não, Delphi Files, Component, Data Module, Form, Application, Control, SDI, Package. Pronto, você clica aqui em Delphi Projects lá em cima, depois seleciona Package. Ok, pronto, meu pacote ele foi criado, tá certo? O que é que eu faço agora? Eu clico em Projeto, adiciono ao projeto as units daquele pacote. No meu caso aqui, as units elas estão dentro de T2TIRP, material GED, Delphi Twin. Tá? Vou adicionar essas 3 units aqui. Adicionei as 3 units, project compile package, depois project build package, tá? Perfeito. Bom, isso eu já tinha feito, né? Tanto é que meu package está aqui, olha, dtwain.dpk, tá? Depois que a gente clica em compilar e construir o pacote, vai ser criado esse dtwain bpl aqui, tranquilo? Onde é que ele vai estar? Aí você vai procurar no teu computador, tá? Você vai aqui em C2 pontos, vai pesquisar e vai procurar pelo dtwain.bpl, é isso? dtwain.bpl, ok? Eu fiz isso, localizei e copiei ele para cá. Então eu vou pegar essa pasta aqui e vou colar aqui no meu C2 pontos, tá? Basta você fazer isso aí, vai funcionar sem problema nenhum. Se quiser instalar do zero, é daquele jeito que eu falei. Cria um pacote, salva o pacote, tá certo? Coloca as 2 units,
Provavelmente ele vai perguntar, ele vai informar que vai ter que adicionar algum arquivinho da VCL, você concorda com isso, depois você compila e constrói. Feito isso, você vai ter aí um arquivinho de pacote, tipo esse daqui, e em alguma outra pasta do computador que você vai procurar, você vai ter o arquivo BPL, tá certo? Pronto. Com tudo isso, aí você adiciona esse BPL no Delphi. Como é que a gente adiciona esse BPL no Delphi? Da forma como eu vou fazer aqui. Esses primeiros passos você faz apenas se quiser aprender, tá? Para instalar o nosso componente, ele já está no jeito aqui. Basta pegar essa pasta, copia aí para o C2 pontos, ou para a pasta onde você guarda os seus componentes do Delphi. E aí você faz o seguinte, ó. Deixa eu iniciar um novo projeto aqui sem salvar esse pacote. Então você vem em componente, instalar pacotes, adicionar D2N BPL. Tá? Só que eu estou apontando para material GED, não é aqui que eu quero não. Eu quero que ele aponte para o C2 pontos Delphi Twin. Tá? Por padrão aqui na minha forma de trabalhar, eu estou colocando os meus componentes diretamente na raiz. Olha, o ACBR está aqui, o Delphi Twin está aqui, o GDI está aqui. Talvez seja interessante, ou você já faça assim, você já coloque seus componentes numa pasta específica, né, seus componentes de terceiro aí do Delphi, tá bom? Frisando que esse componente ele vem com os fontes, tanto é que nós alteramos os fontes, são esses três arquivinhos aqui. Sempre que a gente usar um componente terceiro, nós vamos procurar por componentes de código fonte livre, né, e que tenha o código fonte também, né, para a gente não pagar por esses componentes e que seja fácil aí de a gente dar manutenção caso o autor abandone o projeto, tá certo? Bom, então eu vou fazer assim. Antes de eu colocar o BPL aqui, né, de eu adicionar esse pacote, vou clicar em Tools, Options, deixa eu procurar aqui o caminho da biblioteca, aqui ó, biblioteca Win32, então aqui estão os caminhos de tudo que eu estou utilizando, todos os componentes e pacotes que eu estou utilizando, tá? Eu vou colocar aí também o C2 pontos Delphi Twin, que é para ele achar lá os DCUs, as PES, se for necessário ele compilar novamente. Agora sim, componente, install package, adicionar, D2N BPL, ok. Ele já apareceu aqui, ó, tá? Se eu desejar agora eu posso vir aqui em T2TIRP, material GED, exemplo simples, e abrir o exemplo dele. Para adquirir, esse aqui é o código, tá? E existe ainda aqui no componente, no evento ao adquirir, esse código aqui, tá? Nós vamos ver esse código aqui depois no nosso sistema funcionando da mesma forma. Aí a gente dá uma explicada lá no momento. Tranquilo? Então é isso. Estamos prontos para digitalizarmos imagens a partir de nossa aplicação, de nosso GED, né? Já temos aqui o componente, tá? Vamos então continuar.